Olá, pessoal, bom dia. Olá, Daniela. Bom dia, como vai? Tudo bom? Tudo bem? Bom dia, Maria. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Então tá bom. Pessoal, olha, então, primeiro, agradecer a disponibilidade, né, de vocês, né, a autorização dos Correios do Brasil, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre o programa Exporta Fácil e todas as ferramentas que os Correios brasileiros oferecem para o pequeno empresário, para o médio empresário, que quer começar a vender os seus produtos, seja no varejo, seja no atacado, no mercado americano e em outros mercados também. Então, hoje a gente vai focar mais no mercado americano, que é o que grande parte da nossa audiência, né, busca, né, expansão das suas marcas para o mercado americano, mas é importante ressaltar, e o Chico vai compartilhar conosco, que essa solução ela não é disponível apenas entre Brasil e Estados Unidos, mas sim entre Brasil e talvez centenas de países. O mundo inteiro. E o mundo inteiro. Então, é uma grande oportunidade, é uma grande ferramenta para esse processo de exportação, né, internacionalização. Antes da gente começar, então, mais uma vez, agradecer a disponibilidade, agradecer sempre a nossa audiência, né? Esse vídeo ele está sendo transmitido ao vivo agora, depois vai ficar disponível em nosso canal do YouTube, para que você possa sempre estar absorvendo esse conteúdo. Vou fazer uma rápida apresentação aqui sobre o que a GlobalFi faz e também sobre o Big Global Fulfillment, que é spin-off ao braço da GlobalFi, responsável pela parte de e-commerce fulfillment aqui nos Estados Unidos. Então, GlobalFi é uma empresa americana, baseada em Orlando, na Flórida, onde a gente atende clientes do mundo inteiro, especificamente da área de e-commerce e tecnologia, que estão expandindo seus negócios para o mercado americano ou utilizando o mercado americano como uma forma de entrar em outros mercados. Eu sou um dos fundadores da empresa, a gente tem aqui a operação desde 2015, né, eu fico baseado em Orlando, na Flórida, e o que a gente provê é uma série de ferramentas e plataforma onde o empresário de virtualmente qualquer lugar do mundo consegue operacionalizar um negócio aqui nos Estados Unidos. Falando especificamente sobre e-commerce, sobre marcas que buscam internacionalização, que é o nosso foco aqui hoje, o nosso perfil de cliente é geralmente uma pequena, uma média marca ou uma indústria de um país de fora, então vamos utilizar aqui nesse caso do Brasil, que produz os seus produtos e que quer entrar no mercado americano, então quer começar um processo de internacionalização. Essa internacionalização geralmente ocorre de duas formas, né? Ou através do B2B, então você vendendo no atacado, enviando 50 peças para um distribuidor, 200 peças para um distribuidor ou para um varejista que vai fazer essa venda ao consumidor final. Ou através do B2C, ou também, eventualmente, do Direct to Consumer, né, D2C, que é você utilizar canais de vendas direto ao consumidor nos Estados Unidos para que você possa vender os seus produtos. Então, vou dar alguns exemplos de marcas que já estiveram conosco aqui em outras lives que utilizam desses serviços, né, e utilizam dessa estratégia para colocar os seus produtos no mercado internacional. Então, a gente tem, por exemplo, que tem inclusive vídeos aqui no nosso canal, com a B.O.B., que é Bars Over Bottles, que vende cosméticos, shampoos em barra aqui nos Estados Unidos, é uma marca do Brasil que comercializa seus produtos aqui. A gente tem, por exemplo, a Maretoa Biquínis, que vende seus biquínis, também fabricados no Brasil, aqui no mercado americano, e diferentes marcas de móveis, que daí os Correios já não podem ajudar no transporte de um container de móvel, mas que utiliza desse mesmo modelo, né, onde tem uma operação terceira nos Estados Unidos cuidando da operação. E recentemente, na verdade, nesse ano, a gente fez um spin-off da operação de logística de fulfillment da GlobalFi para uma nova empresa que chama-se Big Global Fulfillment, que foca especificamente na operação logística. E vários dos nossos clientes utilizam-se dos correios, das ferramentas como o Exporta Fácil, para fazer as remessas dos seus produtos para cá. Geralmente, quando estão começando a sua operação, vão utilizar os correios por um dos motivos, é a questão de facilidade, agilidade e economia, que o time vai colocar aqui, e um outro ponto é a capilaridade, né? Então, os correios estão presentes, acredito, em todos os municípios, ou quase todos os municípios do Brasil, né? O que permite que, por exemplo, alguém que esteja numa pequena cidade, sei lá, do interior do Paraná, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de qualquer estado, possa começar a vender os seus produtos no mercado internacional. Então, o foco hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre essa operação, para apresentar o time dos Correios que está aqui conosco hoje.
deixa eu só puxar aqui toda a apresentação. Eu tenho, então, a Daniela, né, Midori, que é assistente de comércio exterior da Comex, com 17 anos de experiência em importação e exportação dos Correios, tem formação em administração de empresas pelo NIP, pós-graduação em gestão pública pela UTF-PR. E também a Maria, Cristina Itri, que é assistente de comércio exterior, a Comex também dos Correios, desde 2008. Então, você vê um time com bastante experiência, tempo de Correios, certamente vai poder compartilhar bastante coisa com a gente. Formada em administração de empresas pela PUC São Paulo, MBA em comércio exterior, 15 anos de experiência na área de exportação e importação em empresas privadas. Acho que esse é só pelas credenciais já dá para a gente ver que o conteúdo vai ser muitíssimo rico. E agora, então, gostaria de abrir a palavra para a Daniela e para a Maria, para que possam compartilhar mais com a gente sobre os serviços dos Correios para essas pequenas e médias empresas que querem internacionalizar e exportar seus produtos. Tá, bom dia a todos. Obrigada, Sampaio, pela oportunidade dessa parceria com a Global Fi. É muito importante para nós que, quando a gente fala de Correios, as pessoas elas não conhecem, mas nós temos muitas soluções internacionais. E dentro desse portfólio temos o Exporta Fácil, que já existe há mais de 20 anos, e nós já ajudamos muitas empresas, muitos empresários, empresas de todos os portes, artesãos, até produtores rurais a exportarem. Então, assim, sem fronteiras, né? E como você disse, tem a questão da capilaridade, o Correio está presente em todo o Brasil, então isso é muito importante para ajudar nas vendas, né, nessa expansão, e ajudar os nossos empresários aqui no Brasil. Nós elaboramos uma apresentação, e eu vou compartilhar aqui a tela, para poder passar para vocês um pouco dessa nossa solução, que é o Exporta Fácil, tá? É uma solução de exportação. Então, o Exporta Fácil é uma parceria entre o Banco Central, o SESEC, Secretaria de Comércio Exterior, a Receita Federal e outros órgãos anuentes. Outros órgãos anuentes que nós falamos seria, por exemplo, a Anvisa, Comando do Exército, IBAMA, Ministério da Agricultura e os Correios, obviamente. Aí está a nossa abrangência, nós temos parceria com mais de 217 países, nós já fizemos exportações comerciais para mais de 200 destinos, mais de 400 mil exportações desde o início do programa, isso há 22 anos, e nós já exportamos para mais de 15 mil empresas, todas essas já utilizaram, mais de 15 mil. Dentre as facilidades do Exporta Fácil, então, assim, nós permitindo exportação de cidades onde não há presença física da aduana. Então, se você mora, por exemplo, no estado do Ceará, aqui não tem Receita Federal, não tem problema. Os Correios, você pode ir na agência dos Correios mais próxima, fazer a postagem da sua exportação, ela vai ser encaminhada aqui para São Paulo, onde temos o Centro Internacional de Exportação, e vai ser feito o desembaraço da sua encomenda. Tá? Então, não tem importância não ter essa presença física da aduana em seu estado. Temos também a dispensa da habilitação no portal único Siscomex. Quando a gente fala de exportação e importação, as pessoas ficam preocupadas em ter o radar, que é como se fosse uma autorização, né, para o Siscomex. Mas os Correios já têm isso. Então, você não precisa ter, nem a sua empresa, nem você como pessoa física. Os Correios já são habilitados no portal único Siscomex. Tá? Nós representamos o exportador durante todo o trâmite aduaneiro, tá? Então, e tudo isso sem custo adicional. Então, normalmente também as pessoas que querem exportar tem que contratar um despachante aduaneiro próprio, mas os Correios já atuam como um despachante aduaneiro, e tudo isso sem custo adicional. O único custo para o exportador seria o pagamento do frete postal, né, que é feito em reais na agência. Se o cliente quiser, também pode contratar uma indenização, mas isso é opcional. Tá? Quem pode exportar? Então, pessoas jurídicas, empresas de qualquer porte, entidades sem fins lucrativos, pessoas físicas, artesãos. Nós fazemos bastante exportação para o artesão aqui. Às vezes ele faz esculturas, vestuário, crochê. Ele também, às vezes, também um trabalho em palha, nós também exportamos bastante, capim dourado, e produtores rurais também.
as características, né? Então, além de mercadorias que são para vendas, nós também enviamos amostras, presentes, brindes, enviamos também mercadorias para conserto. Então, vamos supor, você comprou um celular lá fora, ele apresentou um problema aqui no Brasil, você pode fazer uma exportação temporária, também pelo Exporta Fácil. Então, esse produto vai ser encaminhado para o exterior para conserto e, na volta, ele não vai pagar imposto de importação. Então, isso também é bem legal. Então, nós fazemos também exportação para conserto e exposições. Às vezes, você faz uma pintura, você é um artista, né? Então, você tem uma pintura e tem uma exposição lá fora. Também pode fazer uma exportação temporária, porque esse objeto vai retornar para o Brasil após o término da exposição. E nesse retorno também não haverá cobrança de impostos. Tá? Então, o Exporta Fácil também tem essa facilidade. Nós temos disponível no site dos Correios uma lista de produtos proibidos ou com restrição. Então, basicamente, assim, eu vou falar bem rápido. Produtos inflamáveis, explosivos, essas coisas, elas não é nem pelos Correios, tá? Também nós obedecemos as normas da aviação brasileira, a aviação civil brasileira, tá? Então, temos leis aí que a gente tem que seguir, né? E nós obedecemos. Mas toda essa lista está disponível no site dos Correios para consulta. Aí estão os principais destinos que nós já encaminhamos objetos. China, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Japão, Reino Unido, Canadá, França, Espanha, Alemanha. Esses são os principais, mas nós encaminhamos para mais de 200 destinos aí. As formas de recebimento, que seria assim, quando você é um vendedor aqui no Brasil, uma empresa, e você vende lá fora, você tem que receber por essa venda, né? Então, nós temos essas facilidades. Aí você pode receber via contrato de câmbio, que é uma transferência bancária lá no banco, ou via cartão de crédito e tudo isso antecipado. Então, temos também essa viabilidade. As modalidades do Exporta Fácil, nós temos 3. Então, você pode optar. Temos a modalidade expressa, a standard e a econômica. Então, o que difere as modalidades, né? Então, na expressa e na standard, o peso máximo de cada caixa, ou caixa, ou envelope, ou cilindro, enfim, é de até 30 quilos, tá? Temos rastreamento de ponta a ponta completo na modalidade expressa, e nós enviamos os objetos expressos para mais de 175 países. E na modalidade standard, temos um rastreamento parcial, tá? E enviamos para mais de 200 países. Na modalidade econômica, atende caixas pequenas, então até 2 quilos nós encaminhamos com rastreamento também parcial, para mais de 200 países. Então, essa é a diferença. Sobre as dimensões das caixas, nós podemos encaminhar no formato caixa, envelope ou cilindro, tá? Temos essas opções. E todas essas informações estão no site dos Correios também, tá? Então não se preocupem, mas eu vou falar aqui bem rápido. Sobre, por exemplo, a caixa, que é o mais comum, né? Então, temos o comprimento, de 16 centímetros até 1,5 metro, a largura de 11 centímetros até 80 e a altura de 5 centímetros até 50, desde que a soma de todas as dimensões, comprimento, largura e altura, fiquem limitados até 2,80 metros. Então, a gente pode mandar até objetos grandes. Aí temos o envelope também, porque nós mandamos documentos, então não só mercadorias, né? Também enviamos documentos. Ali o comprimento de 14 até 60 centímetros, largura de 9 até 60 centímetros também, e a soma das dimensões somando até 90 centímetros, também envelope grande. E o cilindro, às vezes você tem uma obra de arte para mandar, mas você não quer mandar na moldura, então você enrola essa obra e coloca dentro do cilindro. Projetos também arquitetônicos também pode mandar no cilindro, enfim. O comprimento de 10 centímetros até 90, o diâmetro de 5 até 30 centímetros e a soma das dimensões até 1,4 metros. Também tudo isso no site dos Correios. Eu havia comentado sobre os custos do Exporta Fácil, porque o custo do despachante aduaneiro é isento para o cliente, né? Os Correios assumem essa parte. Ou para qualquer destino, o cliente vai pagar somente o frete postal, em reais, na agência, e se ele quiser, pode contratar a indenização,
que é de 1,5%, é limitado a 1,5% a 2% do valor da nota fiscal. É importante verificar também que cada país de destino tem o seu limite de indenização, mas nós temos também um fichário de países no site dos Correios, que está disponível lá para consulta pelo cliente, tá? Não tem problema nenhum. Porém, apesar de haver esse limite, até 30 quilos cada caixa, não tem um limite de quantidade de caixas. Então, se você, posso mandar 10 caixas de 30 quilos, não tem problema. 10 mil, 50 mil, 100 mil, pode mandar também. Então, não há limite de quantidade de caixas e nem de valor. Esse aqui é um overview do que nós temos lá no site, na parte internacional dos Correios, tá? Que fala sobre as modalidades e outras informações. E assim, para fazer as exportações, temos uma documentação básica que é necessária, mas isso também, lá na agência, nós conseguimos te ajudar. Basicamente é o quê? São 3 documentos, que é a AWB, que nós chamamos de conhecimento de embarque, que é um formulário de postagem. Nós vamos mostrar para vocês só um modelo, mas basicamente tem os dados do remetente, destinatário e da carga. Tá? A nota fiscal, porque em caso de venda, a Receita Federal exige a nota fiscal para ver o valor e o CNPJ da empresa. E a fatura comercial, que é a nota fiscal válida lá no exterior, que nós chamamos de commercial invoice. Se necessário, serão solicitados outros documentos, mas aí isso fica a cargo da Receita Federal. Se for necessário, a Receita vai solicitar. Tá? Ou não só a Receita, como outros órgãos anuentes, né? Vamos supor, você está mandando um medicamento para fora. A Receita pode, ou a Anvisa, podem pedir uma receita médica. Me manda a receita médica só para eu verificar. Ok, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa é a documentação básica necessária. Aqui é um modelo de nota fiscal, né, da empresa, se pode encaminhar para a finalidade de venda, de revenda, ou então amostra e brinde, só muda o CFOP, tá? Mas isso o empresário também já sabe, mas nós reforçamos. Tá? Essa é a carinha da fatura comercial, que é a Commercial Invoice, que ela deve estar ou em inglês ou no idioma do país de destino, sempre em dólar ou também na moeda de negociação, tá? Esse aqui é só um espelho da Commercial Invoice. E aqui também o conhecimento de embarque, que é a WB, que contém os dados do remetente e destinatário, o valor da postagem e também a quantidade da mercadoria, o valor que está sendo exportado. É importante ressaltar que o cliente vai na agência dos Correios, que tem em todo o Brasil, para fazer essa postagem da encomenda. Porém, nós temos a facilidade da pré-postagem, já no site dos Correios, onde ele pode ganhar tempo fazendo essa postagem, né? Lá na pré-postagem onde tem no site dos Correios, tá? Então, aqui um resumo do fluxo da logística do Exporta Fácil. Então, o exportador, né, ele vai no correio, na agência dos Correios, faz a postagem, os Correios já têm acesso ao Siscomex, né, já tem o radar. Esse desembaraço, essa liberação do exterior vai ser feita pela fiscalização aduaneira aqui na origem, que seria a Receita Federal, se necessário outros órgãos anuentes. Essa encomenda vai para o aeroporto, vai ser transportada via aérea, então isso também agiliza, né, dá uma celeridade em todo o processo, melhorando a experiência do cliente. Quando essa encomenda vai ser encaminhada para o país de destino. Chegando lá, assim como acontece com as importações, né, com os objetos que chegam de fora aqui no Brasil, a Receita Federal, fiscalização aduaneira, ela atua para fazer a nacionalização desse objeto, né, dessa encomenda. Então, a mesma coisa acontece lá fora. A fiscalização aduaneira lá no destino vai verificar a encomenda e, finalmente, vai ser entregue ao importador. Então, esse, basicamente, é o fluxo. É importante, então, a gente ressaltar que nessa parte da fiscalização aduaneira do destino, os Correios, Exporta Fácil, nós não podemos interferir, tá? Porque cada país tem a sua aduana, tá? Então, cada aduana age de uma forma. Pode ser que lá eles peçam mais alguma documentação, enfim. Por isso que é importante que o importador, ele fique de olho no rastreamento da encomenda,
né? Para ficar de olho para ver se ele não precisa atender nenhuma exigência da fiscalização aduaneira de lá, tá? Então, nessa parte, o importador teria que atuar. Os Correios, infelizmente, aqui no Brasil, não tem essa prerrogativa, não tem como fazer isso, tá? Aqui também nós temos no site dos Correios ainda, além daquelas informações todas sobre proibições e restrições, ou então sobre pesos e dimensões, temos também um e-book do Exporta Fácil disponível, também é bem legal. Aqui a pré-postagem que eu havia comentado para agilizar, né, essa postagem da encomenda para o exterior, e a lista de proibições e restrições. Então, tudo isso está no site dos Correios. A partir do momento que o cliente ele celebra um contrato com os Correios, ele tem todo um suporte da força de vendas. Então, tanto das agências, especialistas comerciais, tá? Assistentes de comércio exterior. Então, ele tem todo esse apoio. Tá? Tem o Fale Conosco, que é o canal de atendimento oficial também, um dos, né, da empresa. Então, isso é muito importante também o cliente saber que ele vai ter um apoio, tá? Para fazer a exportação. Então é isso, tá? Aqui fica o meu contato, através deste e-mail, tanto comigo quanto com a Cristina Itre, vocês conseguem nos contactar, tá? Este e-mail, internacionalsp@correios.com.br. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Muito obrigada. Nossa, Daniela, sim, sensacional. Eu não tinha ideia que o Exporta Fácil na verdade, uma junção de diferentes setores ou órgãos para ajudar o processo de exportação. Eu achei que fosse realmente algo dos Correios e que os Correios fizessem, mas não, é algo realmente de diferentes órgãos ou instituições que facilitam. Poxa, exporta fácil mesmo. Sensacional, realmente não sabia isso. Bom, eu tenho algumas dúvidas aqui que o pessoal passou durante a sua apresentação, eu tenho umas dúvidas que o pessoal já tinha encaminhado para a gente antes, e tenho também algumas dúvidas que eu já respondi muitas vezes para empresários, que eu acho que faz total sentido a gente compartilhar aqui. Antes de colocar as dúvidas, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona essa interface Brasil, né, então através dos Correios, e Estados Unidos, para que o empresário consiga ter uma visão completa. Então, falando no caso do B2B, né, então onde o vendedor do Brasil, a marca do Brasil, vai fazer uma venda para um comprador específico aqui dos Estados Unidos. Então, por exemplo, como você usou o caso do artesão, um artesão vendeu, sei lá, fez lá 10 bolsas de palha de capim dourado, né? Fez lá 10 bolsas e vai exportar para uma boutique aqui que vai fazer a venda. Então, a boutique é a compradora, é a importadora aqui nos Estados Unidos, e o artesão, o empresário, vai ser o exportador do Brasil. Então, ele vai até os Correios, posta essa mercadoria, né? Ele entrega ali as informações. O AWB, ele consegue fazer tanto pelo site como na agência, na hora, é isso? Já faz o preenchimento lá. Essa mercadoria, quando chega aqui nos Estados Unidos, então, ela vai chegar aqui, ela sai da mão dos Correios Brasil e chega aqui no caso da USPS, que são os Correios americanos, é exatamente o equivalente. O USPS vai fazer o desembaraço dessa mercadoria. Aqui nos Estados Unidos, se essa mercadoria for até $800, não tem imposto de importação. Acima de $800 tem o imposto de importação. Então, chegou aqui, o Customs, né, a aduana americana, vai fazer análise disso. Estando tudo ok, não tem imposto para pagar, porque é abaixo de $800, essa mercadoria entra no sistema dos Correios americanos e é entregue lá para o teu consumidor, para a boutique, lá para a loja, sem absolutamente que ela precise fazer nada. Se chegar aqui e for acima de $800 e ela tiver que pagar o imposto de importação, eu não sei como funciona no Brasil, mas aqui o carteiro, o operador dos Correios, não sei qual é o nome correto, né, o postman, ele vem até aquela loja, até a casa, entrega e pede que seja pago o imposto de importação com cheque para ele na hora. Então, você dá lá o cheque, digamos que o imposto de importação seja $200. Você dá um cheque de $200, né, para os Correios americanos, e eles cuidam do desembaraço, eles fazem tudo para você. Então, da mesma forma, o importador não tem que contratar um agente de carga, ir até algum lugar para fazer o pagamento, ou o que for. O processo realmente é door to door, né? Sai da agência dos Correios do Brasil, chega na porta aqui do importador aqui nos Estados Unidos. Então, esse é um processo bem
Interessante você nos colocar. Aqui no Brasil também existe essa facilitação para o importador, né? Só que o nosso trâmite ele é todo online, ou seja, quando chega a minha compra aqui no Brasil, eu sou acionada pelos correios daqui e é via online que eu entro no site, eu tenho que fazer um cadastro, me identificar com o meu CPF, que é o que a Receita quer saber, quem sou eu que estou comprando. Se eu for tributada, eu pago isso com o meu cartão ou com o boleto bancário, e a partir do momento que eles reconhecem como pago o imposto, isso no caso de ser tributado, né? A partir do momento que eles reconhecem que foi pago o imposto, e também existe aqui no Brasil uma pequena taxa, que a gente chama de despacho postal, que são R$15, então pagam o despacho postal e pagam o imposto, aí sim os correios liberam para que o carteiro entregue. Nós somos um pouquinho diferente, nós só não temos essa, vamos dizer, esse trâmite de o carteiro fazer a cobrança, né, enquanto está na rua. Até por isso é tão importante que quando eu compro lá fora, eu faça questão que o vendedor no exterior indique o meu e-mail e o meu telefone, porque hoje em dia é assim que os Correios do Brasil vai me contatar. A mesma realidade aí para vocês, né? Ou seja, quando o vendedor brasileiro estiver mandando a carga para os Estados Unidos, na guia de embarque que a Daniela te mostrou, ele tem que indicar o e-mail e o telefone do destinatário, porque aí o carteiro vai ter facilidade de acessá-lo se ele não estiver em casa, né? Não, sensacional mesmo. E é bem interessante como as soluções são diferentes, mas resolvem o mesmo problema. Eu, se fosse importador, eu preferia a solução do Brasil, porque eu não tenho cheque em casa para dar para os correios. Seria um problema. Mas aqui o processo é esse, né? Então, o importador, nesse caso, depois que a carga sai do Brasil, quem é responsável pelo contato no destino é sempre o importador, né? Então, a USPS vai contactar o importador aqui nos Estados Unidos e não mais o exportador no Brasil. Aí o processo passa por aqui, mas sensacional. Da mesma forma, acontece se esse artesão enviar uma única bolsa para um cliente nos Estados Unidos. Então, bota a bolsa na caixa, vai até os correios, faz a WB, vai chegar aqui, vai chegar na casa do consumidor, o consumidor, se for necessário, paga o imposto de importação ou não, resolve ele na hora. Então, processo super simplificado. Uma outra opção, que daí é o que a gente utiliza, que é um misto de B2B com B2C. Né? Então, ele sai do Brasil sendo um B2B e depois que está aqui nos Estados Unidos, vira um B2C, vira uma venda, né, ao consumidor. O que seria? São essas marcas, como eu comentei, né? Então, marcas de biquíni, ou próprio artesão, ou... Geralmente, aí são produtos de menor volume, né? Que a indústria do Brasil, o empresário no Brasil tem uma empresa, pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, tudo de forma 100% remota, com serviço da GlobalFi. Essa empresa americana vai ser a importadora da empresa brasileira. Então, a empresa brasileira age como exportadora, mas o importador aqui nos Estados Unidos é a empresa americana, cujo sócio é esse empresário brasileiro, por exemplo. Então, a mercadoria sai do Brasil pelo Exporta Fácil, chega aqui pela empresa americana, da mesma forma, se for necessário, paga o imposto. Se o cliente utilizar o nosso serviço logístico, chega no nosso warehouse, a gente paga o imposto em nome do cliente, depois recolhe esse valor do cliente, né? Então paga para a USPS e recolhe o valor do cliente depois. Isso entra num sistema de logística e aí esse cliente pode fazer a venda por diferentes canais. A Amazon.com, o seu site próprio, no Shopify, ou eventualmente no Etsy, eBay, Walmart e assim por diante. Né? Então, ele sai do Brasil sendo um B2B, chega na operação americana, cujo sócio é esse brasileiro, né? E aí aqui ela se torna um B2C. E daí aqui o transporte doméstico acontece através da USPS ou UPS, ou FedEx, uma outra forma doméstica aqui. Então, chega o pedido, chega na nossa central de fulfillment, a gente prepara a carga, empacota e envia para o consumidor final. Tudo isso de forma 100% automatizada, de uma forma bem transparente. Eu queria, Bruno, você poderia compartilhar conosco um vídeo da nossa operação de fulfillment, só para que o empresário consiga entender como funciona essa conexão? É possível? Show de bola.
obrigado. Então é isso, você vê. Então, né, o empresário utilizando, por exemplo, os correios para fazer exportação, ele pode exportar direto para um varejista daqui, ele pode exportar direto para um consumidor daqui, ou ele pode exportar para um outro centro de distribuição, né, a Globalfy, ou qualquer outro que exista aqui nos Estados Unidos, e aí esse centro de distribuição pode fazer a entrega para o consumidor final, isso de forma 100% remota. Então, é uma solução efetivamente de ponta a ponta e que abre oportunidades fantásticas. Queria colocar algumas perguntas. Não, eu ia só te parabenizar. Por isso que a gente, sim, achou tão interessante a tua solução, porque ela atinge não só quem vende varejo, porque às vezes é uma pessoa que te pediu um biquíni, e às vezes a gente sabe que eles têm condições de vender 300 biquínis, aproveitar até um frete melhor, né? Lembrando que o frete vai impactar também no cálculo do imposto, e vendendo uma quantidade maior, e tendo onde estocar isso aí nos Estados Unidos com vocês, para uma venda posterior, isso também é muito bom, facilita, ajuda, enfim, é brasileiro ajudando brasileiro. Parabéns, viu? Obrigado, fico feliz. Eu acho que assim, o grande ponto e até assim, não existe a melhor solução, existe a melhor solução para cada caso, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, e a gente vê isso muito, o empresário começando de uma forma e depois indo para uma outra, ou misturando formas diferentes de entrar no mercado, né? O grande legal, por exemplo, de uma solução como Exporta Fácil como você comentou aqui, primeiro, pode ser postado de qualquer lugar do Brasil e para, né, virtualmente qualquer lugar do mundo. Então, por mais que, por exemplo, essa marca venda aqui nos Estados Unidos e venda na Amazon daqui com estoque local aqui nos Estados Unidos, se abre um cliente uma oportunidade de venda para um cliente na Europa, ela pode muito bem produzir no Brasil e encaminhar para a Europa e pronto. Ela ganha realmente uma acessibilidade global, né? Não só para o mercado, mas ela torna o mercado global acessível, né? Isso é sensacional. Bom, vamos lá, tem umas perguntas aqui para colocar para vocês. Então, primeiro, o Exporta Fácil, ele está disponível em qualquer agência dos Correios, ou existe alguma limitação? Sim, ele está disponível em todas as agências do Brasil. Perfeito, legal. Quando você colocou na apresentação ali, indenização. A indenização, ela é, na verdade, um seguro opcional. É isso, basicamente, né? Exatamente. É que a gente não é uma seguradora, então a indenização, ela é um serviço, vamos dizer, viabilizado pela União Postal Universal, que é o órgão mundial que fica na Suíça, que rege todos os correios do mundo inteiro. Então, isso não é só uma prática do Brasil, é uma prática de todos os correios mundiais. Quando você exporta, por exemplo, joias, né? Joias nós transportamos pelos correios, inclusive vai para os Estados Unidos, sim. Para quem mora aqui em São Paulo e conhece a Rua das Joias, lá na Barão de Paranapiacaba, né? Nós viabilizamos isso alguns anos atrás. Graças a Deus, ao invés de mandar o ouro puro, a gente manda, vamos dizer, a mercadoria com valor agregado, ou seja, a joia com design no Brasil. Isso é muito importante para a gente daqui, né? Então, joias é uma mercadoria que é tida como restrita, ela não é proibida, ela é restrita. Qual é a restrição? Só podemos enviar se o brasileiro, ao exportar, contratar essa indenização. No caso dos Estados Unidos, a indenização ela tem um teto de $5.000 por caixa. Então, por exemplo, se a exportação dele ultrapassar os $5.000 por caixa, qual é a solução? Fraciona, de forma que cada caixa contenha no máximo $5.000 de mercadoria, tá? E assim nós já viabilizamos diversas vendas de joia, porque a joia tem alto valor. Então, isso é que a gente chama de indenização automática. Ela é contratada na agência, na modalidade expressa, você paga 1,5% do valor da nota fiscal, respeitando o valor máximo de seguro por país, tá? Isso varia de país para país. Então, por exemplo, se eu estou enviando do Brasil para os Estados Unidos uma caixa com $5.000, que foi o máximo de mercadorias dentro, que foi o máximo que você comentou, eu vou pagar 1,5%, que são $75, né? 10%, é isso, $75. E aí, se a caixa for extraviada, acontecer alguma coisa no meio desse processo, eu sou indenizado em até $5.000, por exemplo. Exatamente. Sensacional. Não, perfeito. Legal. Então tem essa opção. E, poxa, perfeito. Se você tiver uma exportação de $30.000, foi o último caso que eu atendi,
né? Eram joias. Ele teve que fracionar em 6 caixas de 5 mil cada uma, né? E aí vai uma dica nossa por experiência. Fazer documentação independente para cada caixa. Cada caixa com a sua respectiva fatura comercial, com a sua respectiva nota fiscal e a respectiva WB. Por que isso, gente? Vamos usar assim, um exemplo bem prático da nossa vida. Quando a gente viaja, né, com a companhia, com a família da gente, difícil as malas chegarem todas juntas, não é verdade? Né? Normalmente, por mais que você coloque fita dourada, cor-de-rosa para chamar atenção, as malas não vão juntas durante o trajeto da companhia aérea. A carga dos Correios é muito semelhante, né? Ela vai no porão do avião, mas a gente não consegue garantir que em todo momento as caixas vão andar grudadinhas. Então, recomendamos que se o exportador brasileiro estiver de acordo, ele não vai ter custo adicional nenhum por isso, né? Que ele faça a documentação individual quando ele tiver várias caixas a serem enviadas, tá? Perfeito. E isso ajuda, inclusive, no manuseio, no cuidado da caixa, né? Porque quanto maior a caixa ou mais pesada, mais difícil é o manuseio. Então, maior a chance do papelão não aguentar, de ter uma queda, de danificar de alguma forma, né? Então, sem dúvida alguma. Isso que você fala é muito importante. A Dani salientou que nós temos orientação para embalagem no site dos Correios. Mas sempre vale o feeling do exportador. Ele conhece o produto dele melhor que ninguém. E como, graças a Deus, o nosso país é continental, a embalagem que ele usa para mandar para o Nordeste, ela vai servir para ir para o exterior. O que nós recomendamos, sim, é que ele use aquele papelão microondulado o mais reforçado possível, porque pode haver, sim, uma queda de uma mesa dessa altura, por exemplo, um fiscal trabalha numa mesa. Se ele for inspecionar uma caixa e a caixa de repente cair ao chão, ela vai cair de 1 metro, 1,20 m. É isso que ele tem que observar para garantir a integridade do produto dele, tá? Não, isso é importante, e até quando, eu não sei como é no Brasil, mas aqui, por exemplo, quando você faz uma remessa, e a remessa chega quebrada, às vezes, na casa do consumidor, né? Quando vai ser feita a análise, se vai ser pago ou não o seguro, é analisado se a embalagem tinha sido feita de forma correta, porque existem especificações. Não adianta eu colocar, né, um vaso num plástico, num saco e mandar para alguém e esperar que ele vai chegar inteiro. Ele não vai chegar e o seguro não vai cobrir. Você não seguiu um padrão de embalagem, né? Existe o padrão e é feita essa análise no caso do seguro. Então, realmente, é muito importante o cuidado com a embalagem, sem dúvida alguma. Show de bola. Um outro ponto que você comentou, que é uma dúvida muito comum. Então, assim, eu até já dei essa informação errada, que existia um valor máximo de $2.500 para o exporta fácil. Não existe isso, então. Então, você pode exportar qualquer... Você não está errado, não, Sampaio. É que, inicialmente, quando o serviço foi criado, ele foi criado com um teto de... Foi no ano 2000, mais ou menos, quando veio a exportação simplificada, quando ela foi criada pela Receita, né, com a DSE, quando nós passamos a ter tudo automatizado no Siscomex, cada exportação tinha um limite de $10 mil. Alguns anos após foi ampliado para 20 mil e depois ampliado para 50 mil, mas em 2017 isso acabou. Nós não temos mais declaração simplificada de exportação via Siscomex. O que nós temos desde 2017 é a declaração única de exportação, é única, né, Dani? Não é universal. Declaração única de exportação, também registrada no Siscomex, só que agora o Siscomex está ampliado, né? Ele, na verdade, ele é acessível por todos os órgãos anuentes. A ideia é que a Receita cada vez mais encontre esse intercâmbio com os órgãos que também autorizam as exportações e as importações. E desde que foi implantada a GUI no novo portal da Receita Federal, não existe mais teto, nós não temos mais a limitação de 50 mil, tá? Então... 50 mil por venda. Por venda ou por exemplo, se eu fizer de volta... Não existe mais. Não existe mais. Eu posso fazer 10 vendas no mesmo dia. Exatamente. A única coisa que o empresário percebe é que o nosso frete ele é por caixa. Então, a realidade é o que você já citou aí agora há pouco. Existe o varejo, existe a venda atacado, mas existe aquela venda muito grande, cujo volume, vamos dizer, fica mais interessante na modalidade aérea, na modalidade marítima, se for uma exportação sem muita pressa, né?
E aí o próprio empresário, ele precisa atuar nas duas frentes, ou seja, com o exporta fácil, mas também com o despachante aduaneiro, para que ele possa enviar essa carga na modalidade aérea quando ele atinge volumes muito grandes, que economicamente é mais interessante. Porém, fica também já um aviso que não está com sigiloso, já está divulgado aqui no Brasil. Em breve, nós teremos a solução para esses casos também. Nós vamos mandar na rede privada, ou seja, com companhias aéreas privadas ou até com companhias marítimas, estas cargas que economicamente se tornam mais interessantes quando mandadas fora da modalidade postal. Tá bem? Então, logo, muito em breve, a gente vai ter isso, porque nós temos clientes, veja só, tem um case que é belíssimo, se eu puder contar bem rapidinho. Claro, claro. Ele é músico da Orquestra Sinfônica aqui no Brasil, teve um problema de saúde e começou a fabricar para uso próprio cases, né, malinhas para ele colocar o instrumento musical dele, de fibra de vidro, que é bem mais leve que madeira. Enfim, ele fez tanto sucesso com outros músicos que eu conheci, inclusive com orquestras a nível mundial, que hoje em dia ele ainda vende varejo para um músico que fez um pedido em algum país. Ele envia via correios, mas às vezes ele recebe pedidos que é para uma orquestra inteira. Então ele leva um ano na produção dele, que é aqui em São Paulo, é belíssimo, ele tem um projeto muito legal na cidade, que inclusive ele ensina as crianças a tocarem instrumentos musicais, é belíssimo. Então, quando ele tem esses pedidos que é para atender uma orquestra inteira, ele passa um ano produzindo e aí ele embarca isso via navio. Ou seja, as duas vertentes, ele nasceu com exporta fácil. Né? A gente tem orgulho de ter viabilizado isso. E é lógico, o esforço foi todo dele, a dedicação foi toda dele. Mas ainda assim, hoje em dia, ele é um empresário que vende nas duas frentes, como você citou, varejo e atacado, tá bem? Sensacional. Então, o programa em si, Exporta Fácil, ele continua evoluindo. Então, ele ainda vão ter novas ferramentas, novas opções para o futuro. Que legal. Poxa, que legal, que legal. E depois que eu posto, por exemplo, a mercadoria, vamos pegar em São Paulo, só para facilitar. Quanto tempo, mais ou menos, demora esses trâmites de saída do Brasil? Não precisa nem pensar em São Paulo. Qualquer lugar do Brasil. Lá em cima, no Amazonas, né? Lá embaixo no Rio Grande do Sul, que leve um dia, 2 para a carga chegar aqui. Normalmente a carga chega, ela não passa muito tempo aqui não, porque eles não querem que fique parado. Então, no máximo 3 dias de qualquer lugar do Brasil, a carga já está em Guarulhos, saindo via aérea para o mundo inteiro. Então, tudo do Brasil inteiro, em qualquer agência de correios, vem para São Paulo, é liberado aqui no nosso armazém aduaneiro e segue para Guarulhos, ok? Em aviões cargueiros ou aviões de passageiros, tá bem? A maior parte da carga vai em aviões de passageiros, que não dá mais, fica mais pulverizado, né? E tem um maior volume de voos, e aí a gente consegue mandar carga para o mundo inteiro com rapidez. Você não nos perguntou até agora, mas antes que eu esqueça, eu vou falar que o ideal, né, quando a gente fala em carga aérea, toda a nossa carga sai aérea, mas nós temos modalidades, e a ideal para quem vende no e-commerce, para quem vende via exporta fácil, é a expressa. Porque se tivermos alguma greve com companhia aérea aqui no Brasil ou no exterior, se tivermos algum contratempo, o brasileiro aqui, via site dos Correios, e o destinatário, né, via o site dos Correios no país destino dele, ele consegue saber onde está essa caixa. Tá? Inclusive, quando ele é tributado, ele consegue saber se ele foi tributado ou não, às vezes até antes dele ser avisado, às vezes até antes do carteiro bater a porta dele. Então, a Express, é óbvio, ela é a nossa solução, né, mais cara, vamos dizer assim, mas ela tem um motivo para isso. Não só ela é a mais rápida, como também ela oferece esse rastreamento obrigatório. Então, independente dos correios de destino, querer ou não, ele é obrigado a rastrear. Senão, a OPU aplica multas nele, tá bem? Como uma dica, algo que a gente percebeu depois de muita reclamação de cliente, é que o melhor lugar para você rastrear o item é no país onde o item está naquele momento. Então, por exemplo, enquanto está no Brasil, o melhor lugar para rastrear é no site dos Correios do Brasil. Então, você bota o tracking number lá, você vai ter passo a passo. Entrou dentro do sistema americano, na USPS, o melhor lugar para você rastrear, na verdade, sim, você continua conseguindo rastrear no site dos Correios do Brasil, mas eu acho que as informações são mais limitadas, né? Os toques são mais limitados. Se você entrar no site dos Correios Americanos, na USPS.gov, lá você consegue rastrear em tempo real, como no Brasil.
Então, acontece mesmo quando a gente envia carga daqui dos Estados Unidos, por exemplo, para a França. Aqui nos Estados Unidos é USPS. Chegou na França, vai no serviço postal francês e rasteia por lá, não pelo sistema americano, que daí você tem realmente passo a passo da mercadoria, por exemplo, né? Vocês têm uma ferramenta aí no USPS, né, United States Postal Service, que você pode cadastrar no seu telefone ou no seu e-mail para você ser avisado, ou seja, existe essa proatividade, né? Eu aqui no Brasil já pedi para eles me avisarem como é que estava a entrega lá e realmente funciona. Vocês podem ser bem proativos nesse caso, né? Eles te ajudam muito. Sim. Caso você havia perguntado do prazo e a Cris respondeu, né? No máximo até 3 dias. E no caso da modalidade express, além de ter todas essas vantagens que a Cris falou, se ele chegou num dia no Centro Internacional dos Correios, no mesmo dia ele sai. Ele é embarcado já no próximo voo. Então, o Correio tem uma logística que trabalha 24 horas. Então, se for a modalidade expressa, inclusive, essa sua encomenda vai ser tratada durante a madrugada, já para sair no mesmo dia. Então, além de tudo, tem essa vantagem. A gente está falando assim de, vamos colocar, 3, 4 dias para sair do Brasil, se for postado num lugar mais distante, depois exemplo, mais... Sim. E depois mais aqui. E depois aqui no... Perdão, pode... Não, pode falar, por favor. Então, é só um exemplo. Se eu estou em São Paulo, eu vou numa agência, hoje, posto uma encomenda para o exterior. Essa encomenda, hoje mesmo, ela sai da agência, né, e vai para o Centro Internacional dos Correios, vai ser tratada essa madrugada. Eu postei hoje, essa madrugada, já na madrugada seguinte, ela já vai ser tratada. Então, amanhã, ela já vai para o aeroporto. Então, assim, é um dia que vai ficar lá no Centro Internacional. Aí, se for, por exemplo, um lugar mais distante, né, vamos supor, lá do Nordeste, vai sair, ela vai ser tratada, o prazo, ela sair no máximo, vamos supor, eu estou lá no Nordeste. Hoje eu vou postar a minha encomenda na agência, lá do Nordeste. No máximo, até amanhã, de madrugada, ela vai ser tratada e no dia seguinte ela já vai seguir também para o aeroporto. Então, nós temos essa agilidade. No caso da modalidade express, né? Então, é no máximo 1 ou 2 dias. Se for São Paulo, amanhã mesmo, se eu postar, amanhã já está seguindo para o aeroporto. Poxa, sensacional, sensacional. Umas outras perguntas que chegaram para a gente, foi até o que vocês já responderam, então eu vou colocá-las, mas acho que é muito importante né, o empresário olhar o site dos Correios, que realmente tem bastante informação. Então, em relação a produtos que não podem ser exportados. No site dos Correios, tem tudo isso bem detalhadinho lá, como você colocou na apresentação, né? Sim, temos tudo detalhado, inclusive por país também. Então, eu quero mandar uma encomenda para o Japão, não sei se pode. Pode olhar lá na lista de proibições e exceções conforme o país. Então os Correios já diz o que pode ser exportado e o que pode ser importado. Então já tem os dois lados ali, tanto saindo do Brasil como chegando no país de destino. Isso, temos as duas. Tanto o que pode entrar no Brasil, tanto o que pode ser importado por outros países, né, que sai do Brasil. Temos essa lista também. Então, se você é empresário, você quer mandar um produto para o exterior e você não sabe se pode ou não, você olha essa lista, tem um país lá, vai estar o país, e você pode verificar naquela lista do país. É muito prático, Sampaio, porque, na verdade, a gente tem proibições postais não validadas, mas, por exemplo, material obsceno não pode ser enviado pelos Correios, então isso só, por exemplo, é uma proibição da modalidade postal, não atribuída ao Brasil, aos Correios do Brasil, mas sim à União Postal Universal, né? Então, proibições postais, proibições, como a Daniela citou muito claramente, com relação à modalidade aérea, são proibições da IATA, que são os corrosivos, os explosivos, né, Dani? Nunca consigo lembrar todos. Proibições que são do Brasil, né, pelos órgãos anuentes, animal, planta, animal vivo ou morto, planta vivo ou morta, né? Mas muito interessante, plantas desidratadas, a gente envia através do Exporta Fácil, tá? Orquídeas desidratadas que recebem um tratamento todo especial do pessoal aqui de Mogi e vão para o Japão. Chegam lá, ficam em quarentena e depois são liberadas. E todas estão saudáveis, pelo menos até hoje a gente não soube de nenhuma que foi retida na quarentena.
Então, tem casos bem interessantes, tá? Falando dessas proibições, logo após as proibições do Brasil, você encontra as proibições do país destino, onde você, inclusive, consegue pesquisar por país e por classificação fiscal, que é a chamada NCM, né? A nomenclatura comum do Mercosul, ou o Tariff Code, como você chama aí no destino, né? Que legal. Bom, no site, então, tem essas informações dos produtos. Tem uma outra pergunta em relação à documentação. Tem a documentação também, né? Mas é basicamente a nota fiscal do Brasil, normal, uma commercial invoice, que é um outro documento. Aí, nesse caso, geralmente tem que ser em inglês ou no idioma do país de destino, que é meio que uma cópia da invoice, né? Então, diz qual que é o valor da carga, descrição dela, né? Classificação dela e a AWB. É basicamente isso. Basicamente isso. Essa legal. E no site eu consigo fazer o AWB já antes de ir para a agência. Então, se o empresário tiver dúvida, nunca tiver preenchido uma AWB, entra no site, faz o processo, aprende por ali. Se tiver alguma dúvida, os Correios têm atendimento, como você colocou, né, por telefone, pode ser ligado para a central. Existe alguma área específica para isso ou é na central geral dos Correios? A URA te direciona. A hora que você entra em contato com a nossa central de atendimento, você vai ser direcionado para o internacional, tá? Tem lá a perfeito. opção. Então tem um time de especialistas lá de internacional que vai ajudar nesse sentido. Tem, justamente ele vai te colocar em contato com essas pessoas. Numa segunda instância, quando acontecem alguns casos mais graves, diferenciados, aí essa segunda instância da nossa central de atendimento nos aciona, tá? Mas no caso dos teus contatos, a Dani já colocou o nosso e-mail aí direto no final da apresentação. Então, o teu pessoal tem esse acesso direto a nós, tá? Porque também é interessante para a gente, né? Quanto melhor a documentação, quanto melhor a saída da carga, melhor a gente está cumprindo a nossa missão, né? Então, é muito interessante, se necessário, que os teus contatos nos acionem. A gente está à disposição. Sensacional. Olha, eu vou falar assim, dos clientes que a gente vê que utilizam o Exporta Fácil, a experiência é muito boa. É como você comentou, né? Basicamente, atenção a uma boa embalagem e a documentação correta. Se o produto estiver bem embalado e ele tiver colocado a documentação correta, geralmente a mercadoria, sai do Brasil sem nenhum problema e chega até o destinatário aqui também sem nenhum problema. Né? O rastreamento funciona super bem, então o tracking number é super confiável. Os tempos de entrega também são tempos bons, né? O tempo da exportação aqui é um tempo super competitivo e dentro de uma realidade. Né? Então, a gente está falando, talvez, que para os Estados Unidos, talvez 7 dias, vai depender de muitas coisas, né? Mas o desembaraço aqui é muito rápido. Inclusive, Sampaio, vai depender também do destinatário, tá? Porque dependendo do produto, ele também precisa de algum registro especial aí nos Estados Unidos. Então, quanto melhor preparado o destinatário estiver, né, quanto mais proativo ele estiver com relação ao rastreamento, também mais rápido ele libera a carga. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos 30 dias para um importador realizar a liberação aduaneira. Então, se eu comprei alguma coisa e esqueci, vai ficar à minha disposição 30 dias. Mas não é interessante, né, que isso fique parado tanto tempo. Então, faz parte do processo que o importador esteja bem proativo e tenha todos os registros necessários no país destino também, tá? No site dos Correios, Sampaio, nós temos também um simulador de preços e prazos. E lá você coloca o peso da caixa, as dimensões, o destino, né, o país de destino, o CEP de origem, e ele vai te dar o prazo certinho e quanto que é o valor. Então, preços e prazos, está no site dos Correios, é um simulador. E uma outra coisa que eu já percebi na modalidade dos Correios é que o preço ele não varia com frequência, né? Então, você consegue ter uma previsibilidade de custo de frete. Olha, então, digamos, se eu enviei esse mês por R$30, no mês que vem não vai estar 60. O dólar subiu muito ou desceu muito, você não tem tanta essa variação. Então, você consegue ter previsibilidade de custo para você poder embutir na sua venda, né? Acho que isso é sensacional também. E mais, né, Sampaio, os nossos preços do site, conforme a Dani falou, eles estão em reais. Normalmente o pessoal está acostumado a ver esses valores em dólar. Não, os nossos valores estão em reais e reajustados anualmente. 2022 não tivemos reajuste, agora 2023 tivemos um pequeno reajuste, então isso já consta no nosso simulador, tá? Não, sensacional. Bom,
Daniela, Maria, olha, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Eu sei o quão foi difícil a gente conseguir organizar, né, e ter toda a liberação e dar tudo certo. Então, é muito, assim, a gente fica muito, muito feliz e satisfeito por ter vocês aqui com tanta informação. Já deixo agradecimento em nome dos nossos clientes também pelas facilidades que vocês dão, pelo suporte que os Correios dão, os porta-fáceis dão. Acho que realmente tem ajudado muito o empresário brasileiro a quebrar barreiras e ganhar o mundo. Então, olha, muitíssimo obrigado. Obrigado a a gente teve mais de 70 pessoas que passaram na nossa live agora. Sensacional, obrigado pelas suas perguntas. Na descrição do vídeo, o nosso time vai deixar os links do site dos Correios, os telefones e as informações que foram colocadas na apresentação também, para facilitar esse acesso. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao serviço da GlobalFi aqui nos Estados Unidos e como a gente pode te ajudar a colocar o produto aqui nos Estados Unidos, a gente está à disposição no globalfi.com ou biglobalfulfillment.com, e o time dos Correios também está disponível tanto pelos telefones que estão no site e de uma forma muito gentil através do e-mail que está na apresentação aqui da Daniela e da Mari. Tá joia? Nós que agradecemos, viu, Sampaio? Obrigada a todos que assistiram. Estamos à disposição. Pessoal, sensacional. Muitíssimo obrigado a todos e, como a gente sempre fala aqui, be global, né? Torne-se global. Obrigado, um abraço para vocês, tá? Até mais.